Senhor presidente, senhores deputados, eu não poderia aqui deixar de fazer uma manifestação sobre, na verdade, o assassinato do Genivaldo de Jesus Santos, que ocorreu na última quarta-feira, no dia 25, no município de Umbaúba, em Sergipe. Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, ele morreu após uma abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal que admitiram terem usado spray de pimenta e gás lacrimogênio dentro de uma viatura da polícia, onde prenderam a vítima na última quarta-feira no município de Umbaúba. E, dentre as inúmeras entidades da sociedade civil e de defesa dos direitos humanos, a ONU, a Organização das Nações Unidas, se manifestou agora recentemente e está cobrando das autoridades brasileiras uma investigação séria e minuciosa, cobrando a punição dos responsáveis por aquele ato de selvageria, um ato de extrema desumanidade, violência extremada contra um cidadão de bem, uma pessoa, inclusive, que é portadora de esquizofrenia. E a ONU cobra essa investigação, a punição dos culpados para esta morte que causou perplexidade e indignação em milhões de brasileiros. Esta morte, na verdade, ela está dentro de um contexto que nós estamos vivendo na sociedade de banalização da vida humana. A banalização da dignidade das pessoas e, às vezes, essas situações de violência passam como se fosse já algo normal. Mas nós temos que nos levantar e manifestar nossa indignação, porque não podemos permitir a normalização da violência, a normalização desses atos de desrespeito, de violação aos direitos humanos. O Instituto Médico Legal de Sergipe identificou de forma preliminar a causa da morte como asfixia. Quer dizer, os policiais rodoviários federais, eles fizeram uma abordagem junto a esse cidadão, Genivaldo, que, segundo relatos, estaria conduzindo a sua motocicleta sem capacete. Tem muitas pessoas que andam de motocicleta sem capacete, inclusive pessoas importantes. Muitas pessoas, até autoridades, andam de motocicleta sem capacete, e a Polícia Rodoviária Federal, ao invés de autuar, de abordar essas autoridades, essas pessoas, elas fazem ainda a segurança delas, né? Fazem escolta. Agora, como é um cidadão pobre, perrapado, doente, negro, aí eles pegam, algemam, amarram as pernas, os braços e jogam dentro do camburão com gás lacrimogênio e fazem ali naquela viatura uma câmara de gás, como acontecia na época da Segunda Guerra Mundial, que levavam os judeus para as câmaras de gás em Auschwitz. E esse cidadão ficou ali esperneando por alguns minutos, e quando foi retirado, levado para o hospital, já em seguida foi constatada a sua morte, né, por asfixia. É um ato assim de brutalidade, um ato animalesco, uma falta de humanidade, de respeito à pessoa humana sem medida, né?
Tanto é que a Polícia Rodoviária Federal, as autoridades, estão admitindo que aquela abordagem não está em conformidade com as diretrizes, os manuais, né, da instituição, e já determinou a inclusão do tema da disciplina de direitos humanos na formação dos futuros policiais, né, da PRF. Já está revendo, inclusive, a formação dos policiais, porque isso não pode acontecer, né? Isso é um absurdo de fazer de uma viatura uma câmara de gás e deixar uma pessoa ali por alguns minutos sendo asfixiada e levando à morte um cidadão que estava conduzindo a sua moto sem capacete, né? Esse era o crime que ele estava cometendo. Então nós temos que manifestar a nossa indignação e nós temos que cobrar das autoridades da segurança pública que haja uma abordagem das pessoas sem que haja a violação dos seus direitos fundamentais enquanto cidadãos, enquanto pessoas humanas. Ainda mais quando tem esse componente da discriminação do pobre, da discriminação do negro, da discriminação de uma pessoa que tem uma doença mental, né? Porque essas pessoas também são vítimas da discriminação e muitos as consideram como pessoas de segunda categoria, né? Que podem ser tratadas de qualquer jeito, com violência, né, com excessos. Então, nós não podemos admitir isso, deputado Coronel Davi, porque senão nós vamos perdendo a nossa humanidade, nós vamos implantando a barbárie na sociedade, né? Combater o crime, combater o mal feito, isso tem que ser uma ação do Estado, mas nunca extrapolando, né, o limite do respeito aos direitos humanos. E aí um cidadão de bem, né, um pai de família, uma pessoa que estava lutando para sobreviver, paga com a sua vida a forma inconsequente desses policiais, né, que acham que estão acima da lei, do bem e do mal e podem fazer qualquer coisa com as pessoas, né? Isso é inadmissível, uma cena que chocou, que causou muita indignação em quem assistiu pela televisão, pelas redes sociais, aquele gás, aquela fumaça saindo de dentro de uma viatura, sendo que ali havia um ser humano. O racismo no Brasil, ele é estrutural, e ele precisa ser combatido em todas as esferas, em todas as instâncias, instituições e na sociedade de um modo geral, né? Porque esse racismo está na cultura, né, escravagista, né, do nosso país, que foi o último país a fazer a libertação dos escravos, e a cultura permaneceu de considerar o negro como um ser inferior, né? E ainda pessoas olham para as pessoas negras como se elas fossem inferiores e podendo ser tratadas de forma desrespeitosa, podendo ser vítima da discriminação, do preconceito. Nós não podemos concordar com nenhum tipo de violência e excesso, seja policial, seja um cidadão trabalhador, vítima, né, dessa violência. Não podemos concordar. E quando estamos aqui manifestando a nossa indignação por esse fato lamentável que aconteceu com o Genivaldo, nós não queremos com isso, né, dizer que não vamos nos indignar também com as situações, inclusive, que envolvem policiais. Essa cultura, né, da violência também se verificou agora no Rio de Janeiro, nessa matança que houve lá, né, que foi um ato de extermínio, né? Morreram 23 pessoas, sendo que 13 não tinham nenhuma passagem pela polícia, né? Pessoas inocentes. Teve uma jovem que morreu atingida por uma bala, ela estava inclusive fora ali
daquele ambiente, né, de confronto com a polícia, quer dizer, são situações lamentáveis. E quando a gente pega as estatísticas, né, de mortes, né, por arma de fogo no Brasil, mortes violentas, você vai ver que a maioria são jovens e negros. Só para encerrar, senhor presidente, queria dizer que essas pessoas, policiais rodoviários federais, policiais militares, representam o Estado. Representam o Estado. É o Estado que está violando os direitos humanos, né? Aliás, nós que somos militantes dos direitos humanos, né, do movimento dos direitos humanos, nós sempre dissemos isso. O maior violador dos direitos humanos é o Estado. É o Estado, ou por omissão na implementação de políticas públicas para melhorar a vida do povo e prevenir a violência, ou então como Estado repressor, que muitas vezes extrapola, né, as suas prerrogativas e viola os direitos fundamentais das pessoas. Então, nossa repulsa, a nossa indignação, nosso protesto contra isso que aconteceu e contra todas as violências promovidas pelo Estado e que violam os direitos humanos. Obrigado, senhor presidente.